Oi, tudo bem? Que Deus te abençoe imensamente. Eu sou Mateus, o pequeno instrutor, e hoje eu quero deixar a palavra do nosso Senhor. Ouça a voz de Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Então, aqui nós vemos na palavra de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 3, em que o menino Samuel, estando dormindo, indo para dormir, o Senhor, Deus, chamou a Samuel: Samuel, Samuel. Só que Samuel, naquele momento, ele não reconheceu a voz de Deus. E Samuel pensou que era Eli, e por isso foi correndo até ele. E nós vamos ver que Deus chama Samuel 3 vezes. E Samuel, ele não reconhece a voz de Deus. E no versículo 6, olha o que diz: Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Então o menino Samuel, ele não reconhecia a voz de Deus. Ele não sabia que era Deus quem o estava chamando. Então, pela 3ª vez, e Samuel indo até Eli, ele então falou com Samuel que era o Senhor quem o chamava. No versículo 9: Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Então, muitas das vezes, Deus ele fala com a gente, mas a gente já não ouve mais a voz de Deus, porque o pecado criou uma barreira entre nós e Deus. Mas então, para ouvirmos a voz de Deus, devemos quebrar essa barreira. Porque nós precisamos, em toda a nossa vida, ouvir a voz de Deus. É importante, é essencial para nós ouvirmos a voz de Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus através da palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra, então você está ouvindo a voz de Deus. Mas e se a gente já não reconhece mais a voz de Deus? Como Samuel.
Samuel ainda não conhecia a Deus. Mas foi como o servo Eli disse a Samuel: vai, e quando alguém te chamar, você fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, quando você falar com Deus e ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para te dizer, você fala. Quando você for ler a palavra de Deus, você fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós devemos ser como Samuel. E quando nós já não ouvimos mais a voz de Deus, porque o pecado criou uma barreira entre nós e Deus, nós devemos quebrar essa barreira. Porque se nós criamos a barreira, construímos essa barreira, devemos quebrá-la. Porque existe uma barreira. Quando o pecado entra em nossa vida, existe uma barreira, porque o próprio pecado cria uma barreira. Então, tendo-se uma barreira, Deus está do outro lado e você está do outro lado também. E há uma barreira que separa você e Deus. Mas Deus continua no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que não queremos mais ouvir a voz de Deus. Mas Deus continua no mesmo lugar. Deus continua com a mesma voz, falando do mesmo jeito. O mesmo Deus que falou com Samuel no passado é o mesmo Deus que fala com a gente hoje. Então, nós devemos quebrar essa barreira, que é a barreira do pecado, que existe quando nós pecamos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, como Samuel ouviu a voz de Deus, mas não a reconheceu. Então, peça perdão, fala com Deus, e aí você agora vai falar com Deus. Fala com Deus, peça perdão e se arrependa. E você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele está preparado. Deus, Ele quer muito falar no mais profundo do seu coração. Mas é necessário que nós estejamos atentos para ouvi-lo. Então, faça isso. Quebre a barreira que o pecado criou na sua vida. Peça perdão, se arrependa e ouça a voz de Deus, porque Ele fala do mesmo jeitinho e Ele vai falar com você. Amém? Então, nós percebemos aqui nesta palavra de 1 Samuel 3 que Deus falou com Samuel. Então, nós devemos ter essa humildade e essa sinceridade de falar com Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, nós também percebemos um detalhe. Perceba que o nosso Deus é o Deus de detalhes. Deus, Ele tem cada detalhe. Nós percebemos aqui nesta palavra um detalhe tão importante. Deus falou com Samuel no mesmo lugar. Perceba que na primeira vez, Deus estava aonde Samuel estava repousando. Estava indo se deitar. Pela primeira vez, Deus falou com Samuel ali. Pela segunda vez, Deus também falou com Samuel no mesmo lugar. Pela terceira também. E na quarta, quando Samuel ouviu a voz de Deus e falou com Deus, Deus falou com Samuel no mesmo lugar. Então, aonde Deus falar com você, creia na palavra. Creia na palavra que Ele falar com você. Aonde Ele falar com você, não saia. Não vá para outro lugar, como Samuel foi. Quando Deus falou com ele, ele não reconheceu a voz de Deus e foi para onde Eli estava, porque ele pensou que era Eli que o havia chamado, mas não, era Deus. Foi Deus quem o havia chamado. Então, quando Deus falar com você através da palavra de Deus, então ouça a palavra dele aonde ele falar com você. Creia na palavra que ele falar com você. Creia na palavra que ele falar contigo.
O que ele falar com você, creia, confie, tenha fé e obedeça, porque Samuel, ele obedeceu. Ele foi para o seu quarto e falou com Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel ali já estava pronto para ouvir a voz de Deus. É o que nós, todos os dias, devemos estar prontos para ouvirmos a voz de Deus. Devemos estar sensíveis à voz de Deus, porque Deus ele fala do mesmo jeito, com o mesmo tom. Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que falou com Samuel no passado é o mesmo Deus que fala conosco hoje no presente. Mas é necessário que nós ouçamos a voz de Deus. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Mas para ouvirmos, devemos estar sensíveis à voz de Deus. E sempre fale como Samuel falou, que é um exemplo para nós. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 24, olha o que o Senhor Jesus fala. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que importância que é nós ouvirmos a voz de Deus. Deus quer que nós ouvirmos a voz dele para termos a vida eterna. Então, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve a palavra de Deus e crê, quem ouve a palavra que o Senhor Jesus proferiu e crê naquele que me enviou, ou seja, crê no Deus Todo-Poderoso, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna que é para sempre. Então seja sensível para ouvir a voz de Deus, porque Deus, ele quer falar com você. Não importa o lugar em que você esteja, no lugar em que você estiver, se você estiver agora no seu quarto, na sua sala, na cozinha, no banheiro, não importa. O lugar em que você estiver, Deus, ele fala com você. Deus, ele fala com a mesma voz, com a sua voz mansa e suave. E Deus fala não aquilo que a gente quer ouvir, mas Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir. Porque Deus, ele quer o nosso bem e Deus sabe o melhor para cada um de nós. Amém? Então receba essa palavra de Deus e seja como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, se você foi tocado por Deus através desta palavra, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber todas as mensagens e vídeos. Todas as nossas mensagens e vídeos que colocarmos aqui no nosso canal, O Pequeno Instrutor. Deixe o seu joinha e compartilhe para que mais almas sejam alcançadas e salvas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Fiquem todos com Deus e ouça a voz de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.